Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Aleluia. Tu és bom. Teu coração, aleluia. Quem pode falar que Deus é bom? Aleluia. Aleluia. Meu coração. Glórias a Deus, meu Deus. Aleluia, meu Pai. Meu coração. Aleluia. Adoração. Bom. Aleluias. Bom dia, bom dia. Quem pode dizer aí que Deus é bom? Deus é bom todos os dias, todos os dias. Aleluias. Quando falaram para Jesus, bom mestre, Jesus disse, por que me chama de bom? Se só Deus é bom. Oh, aleluias. Um bom dia, um bom dia. Bom dia para você que está me ouvindo agora. Uma boa tarde, uma boa noite. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus aí. Diga eu. Aleluias. Ah, meu Senhor, como é bom nós podermos estar mais uma vez em união aqui, ouvindo, sendo ministrado, sendo cheios da palavra do Senhor. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Eu sou o presbítero André, aqui do Polo de Guarulhos, e mais um dia estou aqui para ministrar. O Senhor me deu esse privilégio de estar aqui levando a palavra para vocês daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus das nossas vidas, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Hoje eu estou aqui com a missão, né, de substituir a Bispa Nivalda, que estaria hoje trazendo a palavra, mas, né, por estar ali em outro local hoje, ela não vai poder fazer. O bispo ontem me ligou, pediu, né, para eu estar cobrindo a bispa, e glórias a Deus por isso, porque o Senhor tem confiado aos seus filhos, aos seus servos, a sua palavra, e nesta manhã ele confiou a mim, e eu espero poder fazer aquilo que o Senhor me pediu de forma excelente mais uma vez. Obrigado pela confiança, meu Senhor. Obrigado por mais uma vez o Senhor poder me usar para levar essa palavra. E nós estamos sempre lembrando, todos os dias, que estamos no ano de viver nossos sonhos, né? É o ano de construir os sonhos. Como Deus é bom, né? Como Deus é bom em nossas vidas, e nós podemos todos os dias nos alimentar e nos preparar. Ontem, na madrugada, tive também o privilégio de poder gravar a oração da madrugada com a minha esposa. Nós temos essa campanha da madrugada, né? Então são 13 madrugadas aqui. Em cada madrugada temos servos do Senhor ali trazendo a oração, orando pelos pedidos, falando com o Senhor, falando com vocês aí
para a gente poder ter esta comunhão, né? Porque é um grande momento de comunhão com o Senhor, poder orar, poder falar, poder levar os nossos pedidos a Deus. Então, não fique de fora dessa campanha dos 13 dias, tá? Ontem foi o segundo dia, estive com a minha esposa ali e também o Senhor é tão bom, está sendo tão bom com a minha família, está sendo tão bom conosco, que no primeiro dia quem também trouxe a palavra foi a minha esposa, a presbítera Fernanda, né? Essa palavra começou ontem, na terça-feira, né? E o primeiro dia, né? Desse novo tema, dessa nova série. Em todos os meses, nós temos um tema, né? E esse tema do mês, desse mês aqui, fala sobre a gente a terra, a nova terra, né? O novo céu e a nova terra. Foi isso que Deus colocou para esse mês aqui de julho. É algo tão bom a gente poder saber que no final, né, veremos o novo céu e uma nova terra. E nessa segunda série, porque todos os meses nós temos duas séries, dependendo, pode ser até que tenha três, né? Quando um mês é um pouco maior e quando a direção do Senhor assim nos traz. E nessa segunda série, o tema dessa segunda série está falando sobre passar pelo alinhamento, né? Então, o tema ele diz: quem passa pelo alinhamento vê e vive as novidades, né? Então, isso é o novo céu e a nova terra que está lá em Apocalipse 21, de 1 a 3. Como é bom isso, né? Como é bom sabermos que há essa promessa. O tema de ontem que a minha esposa ministrou foi sobre a confiança estabelece os sonhos. Olha, que tremendo foi o Senhor usando a minha esposa. E por isso que eu digo, como é bom saber que o Senhor tem esse cuidado com a nossa família, que o Senhor tem um cuidado de nos alinhar com a sua palavra. Porque é exatamente do que nós vamos falar hoje. O tema de hoje da nossa série, da nossa segunda série, a palavra nos alinha para as novidades. Você entende o quão importante é a gente ouvir essas palavras todos os dias, nos alimentar todos os dias, porque tudo é uma sequência do que o Senhor tem para nós. Então, se por um acaso você perdeu alguma ministração da primeira série, dos outros meses, se alinha lá, procura, tá aí no grupo, pede para a bispa, pede nos grupos lá, né? Nós temos as redes sociais nossas, né? YouTube, Facebook, TikTok, em todas as plataformas aí de podcast também, você vai ter lá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, em todos os locais você encontra as palavras, desde o começo do ano tá tudo lá, para você não perder, para você poder se alinhar. Olha como é importante o alinhamento. Quem tem acompanhado tem percebido como o Senhor está nos preparando para que a gente possa viver a reconstrução dos sonhos, né? Às vezes os sonhos perdidos aí, você deixou passar, às vezes sonhos que você acha que não vai mais viver. Olha, novos céus e novas terras. Então, a palavra é o que vai nos alinhar para viver essas novidades. Amém? Vamos orar para a gente poder começar? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais um dia, Senhor Deus, estamos diante da Tua presença, Pai, e eu me coloco aqui, Pai, diante de Ti. Peço perdão, Senhor Deus, pelos meus pecados, porque sabemos, Pai, que somos fracos. Eu sei, Pai, o quanto a minha carne tenta se levantar todos os dias. Meu Deus, eu te peço perdão, porque eu quero estar limpo de mãos e coração diante da Sua palavra, diante do Seu povo, para levar, Pai, aquilo que o Senhor quer. Senhor Deus, usa a minha vida neste dia, nesta manhã, Pai, e fala através da minha boca, Pai.
Que não seja mais eu falando, Pai, mas que o Senhor, através do teu Santo Espírito, fale pela minha boca, Pai. Traz essa palavra, Pai. Traz o entendimento, traz a revelação, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade e porque o Senhor é bom todos os dias, como nós louvamos no começo. O Senhor é bom e nós temos vivido, Pai, a cada dia as suas misericórdias, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Pai. Peço a Ti, Pai, fala conosco e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Como é bom, né, podermos nos alinhar. E o tema de hoje está baseado no texto de Salmo 1:2, um salmo tão conhecido, né? Salmo tão conhecido aqui no versículo 2 do livro de Salmo, ele fala assim: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha como é importante, né? Como é importante a gente meditar na palavra do Senhor. Como é importante a gente se alimentar da palavra do Senhor. Quantas vezes, às vezes passam os dias e a gente entra em rotinas do dia a dia, de trabalho, de escola e faculdade, e arruma a casa e faz as coisas e a gente acaba esquecendo da principal rotina que deveríamos ter às vezes: meditar na palavra. E quando a gente fala de meditar, não é só chegar, abrir a Bíblia, ler ali alguns versículos e tá bom, olha, meditei. Não, não. Ali você apenas leu, né? Você precisa ter o cuidado de estudar o que você está lendo. Por que será que aquilo foi escrito? Por que será que alguém, teoricamente falando, né, perdeu seu tempo escrevendo isso? Hoje, nós temos o privilégio de ter esse livro nas mãos. Em quantos lugares? Olha, a gente tem a questão da missão da Ásia, né? As pessoas ali não têm esse privilégio de poder ter a Bíblia na mão. A ministração da palavra ali, ela é proibida. Quando a pessoa ela se declara cristão, se declara um servo do Senhor, ela é perseguida mesmo. Talvez até de forma pior do que aconteceram ali na época dos discípulos de Cristo, como eles foram perseguidos ali, talvez até pior. Isso acontece hoje. Como a gente pode, nos dias de hoje, pensar em um local onde eu não posso ter uma Bíblia? Onde os cultos eles têm que ser totalmente secretos. Olha o privilégio que nós temos de ter a palavra ao nosso lado, de podermos ler e olha, de poder estar aqui pregando, ministrando, divulgando, passando isso para grupos. Você tem o privilégio de poder ter em suas mãos, no momento em que você quiser, na hora em que você quiser, você ter a palavra e meditar, e estudar e saber o que aconteceu, o porquê aconteceu. Esse livro de Salmo ele é tão impactante, né? E o começo dele ainda nos prepara para tudo aquilo que nós vamos viver. Esse primeiro capítulo ele fala bastante sobre a diferença de quem é um servo de Deus e de quem não é. Inclusive, no primeiro versículo, ele fala: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí, na sequência, é o que nós vimos aqui. Antes, o prazer está na lei do Senhor. Tem pessoas que têm prazer, às vezes, de falar dos outros, de apontar os outros,
de mostrar os erros dos outros, mas é prazer em falar, sabe? Não é aquela pessoa que ela viu uma pessoa errando, ela viu uma pessoa caindo e ela se entristeceu no seu coração e quer ajudar. Não, ela quer apontar para falar que é melhor, para falar que é superior. Em que mundo estamos vivendo hoje? Em que mundo estamos vivendo hoje? Olha, se você meditar, se você estudar, se você procurar entender o contexto, o Salmo primeiro, ele não tem uma definição certa do seu autor, tudo leva, né, a crer que Davi o fez. E os momentos em que Davi escreveu também foram momentos de amargura no seu coração. E ao invés dele estar ali, Deus, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Sabe o que ele fez? Ele louvou ao Senhor. E ele viu a importância de deixar esse registro, de poder estudar isso. E olha como está sendo importante hoje para nós. Ao invés de você apontar para o irmão, falar que ele fez e que ele não fez, que ele caiu, por que você não olha para a sua vida também? E você se arruma, e você se alinha, porque há promessas do Senhor para você. Quando Moisés foi morto, e assim diz a palavra, né? Ele foi morto, ele é morto, né? Quando Deus chama Josué e fala isso, né, que Moisés é morto, ele confia a Josué levar o povo para a terra prometida, conquistar a terra prometida. Moisés fez todo o caminho, guiou e Josué continuou. Se a gente for aqui no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, no capítulo 1, tudo que Deus está dando são instruções a Josué de como proceder. Talvez Josué ali no seu momento de luto, no momento de dor. Já pensou no momento desse, com todo esse povo nas suas mãos, se Josué tivesse desistido nesse momento, depois de tudo que ele havia passado? Deus tinha a promessa e Deus continuou com Josué. Ali foi toda a instrução dada a Josué. Josué 1:8 diz assim, ó: "Não canse de falar do livro da lei, deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido." Olha como são coisas distintas, distantes, diferentes, mas quando há algo direcionado pelo Senhor, as coisas se relacionam. Josué e Salmos que a gente leu estão falando sobre a mesma coisa de formas diferentes, mas com o mesmo significado. E se você reparou, ele ainda fala assim, ó: "Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido." Você não vê pessoas bem-sucedidas e às vezes você se pergunta por quê? E eu? Se alinha. Se alinha. Para você prosperar o seu caminho e ser bem-sucedido, se alinha. Se alinha na palavra do Senhor. Tem muita gente, às vezes, como
faziam os antigos fariseus, às vezes eles se acham acima, né? Olha, eu não preciso, eu já conheço a palavra. O jovem rico que foi falar com Jesus, como foi? Ah, Jesus, quando Jesus estava pregando, ministrando, possivelmente esse jovem rico, ele já tinha entendimento da palavra, já sabia tudo, né? Se achava. Quando Jesus ministrou aquilo, ele falou: Ah, então para mim tá tranquilo. Para mim tá tranquilo, porque eu já faço tudo isso aí. Eu não preciso disso. Basicamente, o que estava no seu coração, eu não preciso fazer tudo isso aí, tudo tá desse jeito que ele tá falando. E ele chega lá para Jesus e ele fala: Olha, tudo isso aí eu já faço. Eu já cumpro os mandamentos, eu já faço tudo. Ele, que bom. Aí ele disse: O que eu tenho preciso então para entrar no reino de Deus? Aí Jesus olha e fala: Vende tudo que você tem. Pega todo o seu dinheiro. Vende tudo e dá aos pobres. E aí você me segue. Sabe por quê? Porque todos os discípulos de Jesus tiveram que abrir mão. Quando esse jovem rico escutou isso, seu coração, ele perguntou para Deus o que fazer. Sabe o que acontece? Às vezes a gente pergunta para Deus o que fazer e quando Deus fala, você finge que não ouve, né? O que eu preciso fazer? Ama-te ao próximo, ama a ti mesmo. Jesus começou a falar. Ele faz isso aí tudo eu já faço. Todo contente, né? Todo, talvez soberbo, né? Estou dando aqui um entendimento do que eu li. Talvez soberbo. Isso aí tudo eu faço. Você já faz tudo? Já? Então vende tudo que você tem, entrega aos pobres e me segue. Possivelmente o que Deus estava falando ali para ele, que Jesus estava falando para ele, era sobre o amor que ele tinha ao seu dinheiro. Possivelmente toda a sua esperança, toda a sua força estava no dinheiro que ele tinha. E quando Jesus falou para ele abrir mão daquilo e segui-lo, Jesus falou: abre mão de tudo que você tem, joga fora toda a sua esperança em outras coisas, tudo que não é vão, tudo que é vão, aliás. Joga fora tudo isso aí e põe a sua esperança em mim. Abre mão de tudo o que os outros têm falado, abre mão disso agora e começa a depender somente de mim. Como a minha esposa até citou ontem na palavra, nós estamos assistindo aquela série The Chosen, que tem na Netflix, eu não sei se tem em outros locais, acredito que sim, mas ela é uma série específica da Netflix, e ali fala sobre Mateus, né? Cobrador de impostos, rico, e ele abriu mão de tudo. Olhar para tudo que ele tinha e simplesmente abrir mão e seguir Jesus. Talvez Deus já tenha falado tanto para você e você, ao invés de abrir mão de tudo e agora depender somente do Senhor, eu não estou falando para você sair do seu emprego, eu não estou falando para você aí pegar tudo que você tem, seus bens e vou levar tudo para a igreja agora, vou dar tudo para o pastor, porque é assim que as pessoas dizem, né? Não estou falando para você fazer isso. É para que a sua dependência não seja disso. Seja dependente de Deus. Seja dependente de Deus, se alinhe. Se você se alinhar na palavra, a palavra é Cristo. E no princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não é assim que está escrito? O Verbo é a palavra. É ali que você tem que se alinhar. Se você não lê este livro, se você não medita, se você não estuda, por que será que Davi escreveu? Por que será que Josué decidiu deixar isso registrado?
Por que será que alguém viu que Josué passou e foi lá, eu vou escrever tudo isso? Não é coincidência, gente. Não é. Deus deixou tudo isso escrito para que você hoje pudesse ouvir, para que você hoje pudesse ler, para que você hoje pudesse meditar e se alinhar para viver as novidades do Senhor na sua vida. Amém? Quando você toma essas decisões, você vive no versículo 3 de Salmo 1. Olha como tudo se encaixa e se alinha. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ah, gente, como isso é bom! Como isso é bom! Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Olha, depois de tudo isso, de você se alinhar, de você viver, de você saber que você é bem-aventurado, é como a árvore plantada junto a correntes de águas. Olha, já viu árvores plantadas perto dos ribeiros, perto de rios? No devido tempo dá o seu fruto e suas folhagens não murcham. Tudo quanto você fizer será bem sucedido. Olha, eu não sei como tem sido aí a sua semana, seu mês. Nós estamos falando demais sobre escatologia, nós estamos falando demais sobre o Apocalipse. Toda quarta-feira estamos tendo um ensinamento. Nossa, meu Deus, como isso está sendo maravilhoso. Hoje à noite, às 20 horas. Se você estiver aqui em Guarulhos, venha para a nossa igreja, a nossa sede aqui em Guarulhos. Se você não estiver ou se você não puder vir, ao vivo, às 20 horas, no nosso canal no YouTube, nós vamos estar ministrando novamente. Olha, você não sabe como tem sido o ensinamento sobre isso. Eu tenho uma particularidade sobre o livro de Apocalipse, porque na história da minha conversão eu pude, há alguns cultos atrás, falar sobre isso, ministrar sobre isso. O Senhor me deu a visão em sonhos sobre o Apocalipse. Eu vi a parte toda da tribulação. Isso foi antes da minha conversão. Foi bem no momento, aliás, né? Deixando mais claro, foi bem no momento da conversão. Eu tinha um colega cristão, eu tinha um colega crente que já ia para a igreja, ele tentava me evangelizar e não falava comigo, e eu não queria ouvir, aliás, né? Não queria ouvir a sua voz, não queria ouvir o que ele queria falar de Deus para mim. Ele orou ao Senhor e falou para Deus me mostrar como seria a tribulação. E eu sonhei com esse livro sem nunca ter lido. Olha, você não entende ainda? Então venha. Venha hoje, às 20 horas. Venha ter esse entendimento. Venha se aprofundar mais. Você viverá os planos de Deus para a sua vida. Você viverá os planos de Deus para a sua vida. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Como é bom nos alinharmos com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Se você puder, neste momento, pare o que está fazendo aí, se você puder. Se você não puder, fique em espírito de oração agora. Fala com o Senhor no seu íntimo. Ah, meu Deus, meu Senhor, meu Pai, eu te louvo, Pai, porque o Senhor mais uma vez falou ao nosso coração, porque o Senhor mais uma vez, Pai, pôde trazer o entendimento da sua palavra e plantar isso em nosso coração. Ah, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos estar na tua presença, Pai, porque nós podemos, Pai, meditar, porque nós podemos ouvir a tua palavra, Pai. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que o Senhor está nos alinhando, Pai,
Se estávamos andando por caminhos tortuosos, Pai, se estávamos, Pai, saindo, Pai, da direção do teu caminho, do alvo que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado porque o Senhor está nos alinhando e sabemos que algumas vezes isso pode doer, pode machucar, porque pode tocar em feridas, Pai, que estão ali incrustadas, Pai. Às vezes feridas profundas, Pai, que o Senhor está ali curando, que o Senhor está colocando do seu bálsamo, Pai. Isso pode doer algumas vezes, mas sabemos que é para nos alinhar, para que estejamos preparados, Pai, como o Senhor preparou o seu povo para entrar na terra prometida. Nós queremos ser o povo que entrou com Josué, Pai. O povo que viveu a sua promessa, Pai. Não queremos, Pai, ser como alguns daqueles, Pai, que andaram com Moisés, Pai, que apenas murmuraram. Mesmo vendo, Pai, as suas maravilhas, essas pessoas, mesmo tendo sido livradas da escravidão do Egito, mesmo tendo a visão da coluna, Pai, de nuvem, da coluna de fogo, Pai. A nuvem que durante o dia, Pai, não deixava o sol os queimar, aquele calor, Pai. E à noite, Pai, a sua coluna de fogo que os esquentava do tremendo frio do deserto, Pai. Mesmo vendo tudo isso, ainda tinham pessoas que murmuravam, Pai. Nós não queremos ser assim, Pai. Queremos estar alinhados, como Josué e Caleb, como eles, Pai, que entraram e guiaram o povo, Pai, para a terra prometida. Que lá, Pai, viveram as suas promessas. Nós queremos viver as suas promessas. E pelo seu alinhamento, Pai, poderemos entrar e viver as suas promessas. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos ouve todos os dias. Obrigado porque o Senhor ouve a cada um que nesse momento agora está falando contigo, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque a cada dia o Senhor nos dá o fôlego de vida. Obrigado, Senhor Deus, porque nós abrimos nossos olhos todos os dias e podemos te louvar, podemos te glorificar. Glórias damos ao teu nome. Aleluias, Pai. Aleluias. Amém? Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Olha, você não pode perder hoje. Às 20 horas, no nosso canal no YouTube, teremos a transmissão ao vivo e ficará gravado lá. E se você puder, olha, eu não perderia. Venha, venha participar. Venha participar. Hoje nós falaremos sobre o milênio. Olha, se você ficar de fora disso, meu Deus, hein? Não perca a oportunidade. Não perca essa oportunidade, amém? Que você tenha um dia abençoado, uma semana maravilhosa de grandes bênçãos sobre a sua vida. Que o Senhor faça prosperar os teus caminhos. Que a luz do Senhor resplandeça sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus, fica com Deus e eu oro por você. Você ora por mim e juntos vamos morar nos céus. Obrigado, Senhor. Amém. Glórias a Deus.